vou ganhar. E não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar e ganhar. E não diga que eu não avisei. Fala galera, tá começando mais um Sem Noia, o seu podcast totalmente sem noção e sem sentido. E aí galera, tudo certo? E aí Giovanni, a gente vai falar do que hoje, hein? Cara, eu não sei, eu só sei que eu tô muito cansado, eu tenho trabalhado pra cacete, velho. Ih, está na noia do trampo, mano? Cê é louco, pior que eu tô, hein? E tava pensando, será que a gente é igual aqueles caras que só vivem no trampo o tempo todo? Tipo workaholic, você tá falando? Isso, aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, tá ligado? Ah, cara, eu acho que eu não sou não. Lá onde eu trampo tem gente que é, mano. Falar pra você, é uma situação chata pra caralho, tá maluco. Cara, é demais. Onde eu trabalho também tem. Um deles trampa direto comigo e eu vejo que o cara nunca para de trabalhar. Parece que não tem tempo pra família, amigos, nem pra si mesmo no final de semana, onde já se viu, chega a ser bizarro. Eu conversei com o Claudião, que é gerente de vendas lá na Ambev. Se liga como foi. E quando você começou a perceber que você tava ficando desse jeito, tava viciado no seu trabalho? Foi a partir do momento que eu considerei que é normal trabalhar de segunda a sábado e também performar dentro de um horário de 12 a 13 horas de trabalho por dia, achando normal. Então quando você começou a achar isso normal, você percebeu que você estava ficando viciado no trabalho? Sim. E qual foram as primeiras consequências na sua vida pessoal contra a profissional? Bom, na minha vida profissional, eu senti que agregou mais, porque eu sinto prazer no que eu faço. Então, acho que tem essa sensação de prazer. E na vida pessoal, você meio que acaba se afastando das suas atividades pessoais, acaba deixando um pouco a família, vendo um espaço curto de tempo, família, então acaba isso sendo mais prejudicial. Muitas pessoas falam que se dedicam ao trabalho pelo simples fato de precisarem da grana, tá ligado? Se liga no João Carlos, ele é executivo de contas lá na minha empresa, aí eu troquei uma ideia com ele, olha o que ele disse. E naquela época, o que o trabalho significava pra você? Cara, o trabalho é meu sustento, né? Eu era o provedor do meu lar, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos. Naquela época o trabalho era meu sustento, era o principal sustento da minha família. O que me move mais é a questão do sustento da família mesmo, assim, porque eu tenho os meus sonhos e projetos. Eu amo comunicação, é o que eu nasci para fazer, mas eu tenho os meus sonhos e projetos que ainda não foram atingidos. Então o que me mantém motivado para poder vir para o trabalho, trabalhar na área que eu trabalho hoje, é a questão do sustento mesmo, poder ajudar na minha casa, poder... hoje a minha mulher ganha mais do que eu, então tipo, ela virou a provedora do lar, né, pra gente ver como o mundo é redondo, mas eu preciso ajudar também, né, então eu trabalho motivado para poder ajudar e poder dar um conforto para minha família, né, poder comprar brinquedo para os meus filhos, poder levar eles para passear. Eu acho que a minha família é o que me mantém motivado para trabalhar, assim. Cara, mas existe uma explicação pra isso, né? Ah, com certeza, né, mano? A psicologia deve explicar essa fita aí, porque ninguém se torna workaholic do nada. Longa jornada de trabalho, uma galera estressada. De acordo com uma pesquisa feita por uma universidade de Londres, mano, se acredita que 85 mil profissionais entre homens e mulheres de meia idade, assim, a galera que tem entre 25 e 40 anos, tem uma jornada de trabalho que é muito longa e pode se tornar workaholic. Caralho, estamos quase nessa idade, hein? Foda. Parece que quanto mais você trabalha, mais resultado você dá, mais você quer, mano. Isso é uma droga. Mas aí, eu tava trocando uma ideia com um psicólogo, Carlos Alberto, mano. Ele dá aula na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. E ele deu uma explicada nesse conceito de workaholic. Se liga. Não existe em psicologia uma definição para o que a sociedade chama de workaholic, mas é fácil da gente identificar uma pessoa que poderia ser classificada dessa maneira. Basta que a pessoa responda de maneira afirmativa algumas questões. Por exemplo, você gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas? A sua lista de tarefas é interminável? Você está com dificuldade para separar um tempinho para uma academia ou até para uma caminhada simples no bairro?
Está se sentindo distante dos amigos e até mesmo da família por falta de tempo? Você está sempre colocando seu trabalho em primeiro plano, abrindo mão de lazer, da vida social? Olha, se você respondeu sim, então pode ser considerado um workaholic. É bom parar para refletir sobre o problema. É muito importante que a gente consiga fazer uma diferença entre dedicação e responsabilidade com o trabalho, aquilo que a gente poderia até chamar de vício em trabalhar. Todos nós trabalhamos porque temos a necessidade. Alguns, mais afortunados, conseguem aliar a essa necessidade também o prazer, mas nem sempre isso é possível. E fica muito mais fácil a gente confundir a necessidade com o vício. E para a gente conseguir identificar quando isso está acontecendo, basta a gente prestar atenção a algumas frases que têm se tornado muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, tem que terminar tudo naquele prazo. Se eu não atingir aquela meta, eu vou estar encrencado. Não tem jeito, eu fiquei trabalhando até de madrugada. Essas frases são perigosas, porque muitas vezes elas fazem a gente acreditar que trabalhar demais não é uma questão de escolha, e sim uma falta de opção. Nossa, mano, realmente a situação dessas pessoas é foda. Definir o que é complicado. Apesar da relação entre o vício no trabalho e os distúrbios psiquiátricos frequentes, os cientistas ainda nem sabem dizer se um é causa do outro. Tanto é possível que o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o leve a uma obsessão com o trabalho quanto o workaholic, desenvolver pequenas compulsões em outras áreas e coisas assim. Isso é louco, mano, verdade. E aí, nem sempre é pela grana também. Às vezes a pessoa é muito sozinha, tá ligado? Solidão é um bagulho foda e pode contribuir muito pra pessoa querer se afogar no trabalho. A minha gerente lá mesmo na empresa, mano, ela tem 40 anos. Há um tempo atrás ela se mudou pra São Paulo, menina do interior. Chegou na cidade grande, ficou sozinha. O que ela fez? Se afundou no trabalho, mano. Caralho, então basicamente o trampo era o único amigo dela aqui. Eu não diria que era o único amigo, mas poderia ser a única companhia que ela tinha, mano. Isso pode ter certeza. Eu troquei uma ideia com ela também esses dias que a gente tava conversando lá na Copa da empresa. Aí ela tava falando um papo da hora, eu resolvi gravar, eu trouxe pra gente ouvir. Se liga. Que ponto esse processo atrapalhou na sua vida pessoal? Ou sua vida pessoal continua tudo bem nesse processo? Eu acho que ele não me atrapalhou, eu acho que foi o contrário. Eu acho que a minha vida profissional me ajudou muito na minha pessoal. Porque quando isso aconteceu, essa promoção, etc., eu tava me separando de um relacionamento de 6 anos. E a gente tinha acabado de mudar para São Paulo. Então, de repente, eu me vi sozinha numa cidade onde eu não conhecia nada nem ninguém e com um emprego novo. Então, eu entrei de cabeça no meu emprego. Acho que não me atrapalhou, acho que me ajuda. E eu acho que tem algumas coisas também que a gente que se permite. Eu acho que tem alguns limites que a gente que pode dar ou não. Eu sou muito preocupada em no meu trabalho, no meu nome, o que vai estar sendo assinado ali. Então eu não vou fazer qualquer coisa para tirar da frente, porque o cliente que está recebendo aquilo, ele não sabe que eu estou atendendo vários outros clientes, ele não sabe o que eu estou fazendo. Então eu tenho que me preocupar com aquela entrega, porque é o meu nome que está ali, é a referência que vai ser passada depois. Caralho, pelas declarações dela, velho, com certeza tava longe do trabalho ser um amigo dela, tava mais pra inimigo, né? Eu não quero me tornar um workaholic nem fudendo, bicho. Então daqui a pouco a gente vai ver mais a fundo essa realidade aí, mano. Porque tem umas histórias, falar pra você, pesada, mano. E pra você que tá aí e leva uma vida corrida por conta do trabalho, é importante ficar por aí, hein? A gente volta já. Eu vou ganhar. E não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar e ganhar. E não diga que eu não avisei. Cara, eu não quero me tornar um workaholic não, é fato. Cê é louco, maior fita a vida desses caras. E quem quer, mano? Nossa, também lá na minha empresa parece que só trabalha doido, tá maluco. Tem um cara lá que ele chama João também, mano. Ele, sabe aquele que falou que trabalha por causa do dinheiro, que sei sustenta bem, a família? lembro. Então, mano, ele contou uma história. Vou falar pra você, o bagulho é triste, mano, se liga. Em 2016 eu tive um problema de saúde por conta de estresse, fiquei internado e foi algo bem grave. Então depois desse susto, vamos dizer assim, eu nunca mais quis assumir um cargo de liderança dentro de empresa nenhuma, por opção minha mesmo, nem procurei. Porque eu sabia que aquilo ia me roubar demais, enfim. E naquele momento eu entendi que eu não estava preparado para aquilo. Entendeu?
Então, por ocupar um cargo de menor status, vamos dizer assim, menor hierarquia, minha hierarquia menor, que hoje eu sou executivo de contas, eu acabei, a demanda é menor, e depois que eu passei por esse susto, eu também aprendi a colocar prioridades de verdade na minha vida. Então assim, hoje claro que se precisar ficar além do meu horário de trabalho, eu fico, mas não é algo que eu fico todo dia, como eu fazia antes, entendeu? Eu sei que deu meu horário, eu vou embora, porque a empresa onde eu trabalho, ela pertence a um dono, e não sou eu o dono. Então se eu ficar doente e morrer, pro dono, que pena, ele morreu, mas amanhã ele arruma outra pessoa e me substitui. Agora, se eu faltar pra minha família, certamente a minha mulher vai sofrer um bom tempo até me substituir, né? Então, hoje eu não sinto essa pressão, porque eu não me coloco mais essa pressão, entendeu, cara? Eu faço as coisas dentro do meu limite, com excelência, mas sempre respeitando o meu limite, cara. E pra você ter esse start, assim, você teve um problema cardíaco? Eu tive uma embolia pulmonar, que é considerado um infarto no pulmão, como um infarto cardíaco. E depois que você se recuperou, você teve esse start de preciso pisar no freio sozinho, ou você buscou a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa? Cara, pra ser bem sincero, o que me tirou desse nível de estresse, desse universo de estresse absurdo foi o caminho com Jesus, cara, foi a igreja. Depois que eu passei por esse susto, eu comecei a reconsiderar algumas coisas na minha vida e comecei a me aproximar da Bíblia, me aproximar da igreja, e ganhei uma família nova, um estilo de vida diferente, e isso foi o que realmente fez a diferença na minha vida. E como que era a relação antes com a sua família, com a sua mulher, por exemplo? Porque ela deveria sentir bastante sua falta, você era ausente. Como que era? Seu casamento já teve algum tipo de dificuldade por conta do trabalho? O meu casamento naquela época estava praticamente destruído, quase terminando, a gente quase estava se separando já, porque pela questão da carreira e tal, eu creio que eu deixei subir para a cabeça, como a expressão que todo mundo usa aí, né? Então eu era uma pessoa extremamente arrogante, que me achava autossuficiente, então assim, a minha família tinha que me seguir, sabe? Por conta do seu cargo? Eu tinha um cargo alto, eu achava que eu era o bambambam. Então eu achava que minha família tinha que me seguir e minha esposa tinha que me aceitar, porque eu ganhava mais, porque eu era poderoso, eu me achava poderoso, nunca fui poderoso. Então a relação era bem ruim, assim, porque eu tratava eles mal, não só minha esposa, como meus filhos também. Então o casamento naquela época estava bem destruído, eu estava sempre estressado, sempre preocupado com o trabalho. Então não tinha paciência para ouvir alguma coisa que ela queria dizer do dia a dia, alguma coisa dela. Então o casamento quase foi pro saco por conta desse universo todo corporativo aí que eu me envolvi. E naquela época, você acredita que se você chegasse um dia no seu trabalho e tivesse sido demitido, o que seria daquele João? Cara, eu fui demitido, né? Eu fui demitido. Depois que eu passei por esse problema de saúde, eu fiquei 20 dias afastado. A empresa cumpriu o período determinado por lei para me demitir, mas passou esse período, eu fui demitido. E eu vou te falar que naquele momento da demissão, meu chão se abriu, né? Porque eu achava que aquilo era meu sustento. Mas eu te confesso que hoje foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, assim, porque primeiro que eu vi que eu não dependo daquilo, eu sobrevivi muito bem sem trabalho durante um tempo. Então eu cresci demais, cara, assim, acho que para aquele João daquela época a demissão foi pesada, mas pro João de hoje foi o melhor remédio que eu poderia ter tido na minha vida, assim. E você acha que esse mais velho, quando você ainda tinha esse problema de estresse com o trabalho, que era muito exaustante e tudo mais, você acha que ele teve algum tipo de déficit da sua parte, assim, na criação e tudo mais? Sim, cara,
Eu lembro uma das coisas que me fez acordar para a vida, assim, e entender que eu realmente precisava mudar, e foi o que me fez buscar a igreja e tal, foi quando minha esposa falou que meu filho tinha medo de mim, meu filho mais velho. E aquilo me doeu o coração demais, porque eu jamais imaginei que eu poderia ter feito tanto mal para ele, né? Então quando minha esposa falou que ele tinha medo de mim, eu falei, nossa, eu sou um monstro, eu preciso mudar. Então assim, certamente ele se machucou nesse período, né? Ele se magoou por conta das minhas atitudes, mas hoje, graças a Deus, a gente é super amigão e ele pratica esporte junto comigo e a gente faz bastante coisa juntos, então creio que eu consegui contornar essa situação enquanto havia tempo. Meu, que história pesada, cara. Imagina, você ficar à beira de perder sua família por causa de dinheiro caindo na conta ali todo final do mês. Isso é louco, é bizarro pensar que a gente vive dessa maneira. Eu definitivamente não quero nunca me tornar workaholic, nem isso pros meus brothers, velho. Deve ser um porre. Você é louco, imagina se teu amigo que é workaholic, você chama um cara pra tomar uma breja e o cara fala, não, mano, vou trampar. Não. Pô, se liga, né? Tá maluco. Mas é que é foda, né, mano? Cada um lida de um jeito. A Ana Cláudia, por exemplo, ela tem plena consciência que ela é viciada no trabalho e pra ela tá tudo bem, tá ligado? Ela tem tranquilidade com a vida pessoal dela e a vida profissional, mesmo sendo workaholic. Caralho, sério, mano? Mas ela consegue lidar bem com as pessoas ao redor dela, por exemplo? Sem que tudo fique parecendo que tem a ver com o trabalho? Aí, mano, papo reto. Ela é bem ciente de tudo. Chega a ser admirável, na moral mesmo. Eu trabalho diretamente com ela, tá ligado? E antes, o ritmo dela me assustava um pouco. Mas hoje em dia dá pra ver que ela mudou bastante. Ela tem melhorado o workaholismo dela. Sei lá se fala assim, mas a gente fala assim. Mas e nas férias dela, mano? Ela sai de férias mesmo ou mete o louco e fica no WhatsApp enchendo o saco da galera o tempo todo? Porra, mano, agora ela tá de férias, tá ligado? Ela falou pra mim que o tempo atrás ela não tirava férias não, mas dessa vez ela tá de férias e realmente ela tá, porque a gente tá numa paz, falar pra você. Mas ela trocou uma ideia comigo sobre isso também, se liga. Acho que também a Approach ou nenhum outro emprego me obrigou que eu trabalhasse até mais tarde ou que eu fizesse coisa de final de semana. Eu faço porque eu gosto. Eu acho que tem a gente que tem que impor esse limite. Eu acho que eu já fiz muito mais. Hoje eu também tô num momento que eu acho que eu tô amadurecendo mais e conseguindo pôr limite nas coisas, sabe? Porque as primeiras vezes que eu tirei férias, eu ficava vendo e-mail de atendimento saindo, gente sendo contratada e eu em pânico, assim, tipo, ai, se eu não gostar dessa pessoa. Porque ela ia trabalhar direto comigo, mas ao mesmo tempo eu entendia que o cliente não podia esperar eu tirar 30 dias de férias para resolver, então as coisas continuavam. E aí eu ouvi uma coisa de uma amiga que estava comigo, e ela falou assim, Ana, alguém vai resolver, não vai ser você, de férias. E a partir de então eu melhorei, tipo, meu celular já não viaja mais comigo nas férias, eu não tô vendo e-mail, eu não tô no WhatsApp, eu não tô nos grupos, porque eu entendo que é um momento que eu preciso desligar. Que se eu não descansar, eu não vou ser produtiva depois com a minha equipe, ou com o meu cliente, ou com a minha entrega. Mas isso eu acho que é amadurecimento. Eu respondi e-mail 1h30 da manhã, porque tava chegando... Chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu tô sendo automática. Eu tô ali na operação, pra tirar da frente. Mas será que eu tô sendo estratégica como é o meu papel? O meu papel às vezes não é tirar da frente tão rápido. Eu tenho que questionar, eu tenho que pensar no que pode dar certo, o que pode dar errado. E aí eu acho que é isso que a gente vai aprendendo ao longo dos tempos. Então acho que hoje eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Você vai falar que eu trabalho fora de horário? Eu trabalho, mas também eu tenho uma série de eventos. Acho que a minha área, o meu núcleo também, ele é muito particular. Você não vê isso em todos, né? Cara, realmente ela parece saber lidar muito bem com tudo isso. Mas infelizmente nem todo mundo é assim, quem dera fosse, né? Tem pessoas que realmente sentem e acusam o golpe de serem viciados em trabalho e isso gera graves consequências. O psicólogo que trocou uma ideia com a gente tempo atrás também falou sobre isso aí, mano. Carlos Alberto, se liga. Quando o comportamento é repetido por alguém e porque ele com certeza está sendo reforçado, ou seja, ele está produzindo consequências que fazem com que ele seja mantido, porque essas consequências são de alguma forma boa, agradável, produzem ganhos importantes para a pessoa. Elas são tão importantes que fazem a pessoa escolher continuar se esforçando a ponto de chegar a abrir mão de outras atividades que não estão sendo percebidas com a mesma importância.
O grande problema é que quando a gente para de exercer outras atividades, ou seja, a gente para de se comportar, por exemplo, para fazer atividade física, participar de encontro com amigos, conviver com a família, atividades de lazer, a gente deixa de produzir as consequências agradáveis que essas atividades poderiam proporcionar para a gente. Quando você se observa melhor, isso faz com que aumente a sua capacidade de prever, a partir dos primeiros sinais de problemas, que tipo de fim pode se esperar caso você não solucione os problemas de maneira rápida. E aí, nessa hora, você pode contar e deve contar com um profissional, né? Isso é muito bem-vindo, é muito valioso quando você percebe a dificuldade em mudar sozinho. O psicólogo analista de comportamento, ele vai ajudar a pessoa a compreender que a origem dos problemas está na maneira como ela vem se relacionando com o ambiente, a maneira como os comportamentos inadequados se mantêm e principalmente como eles se relacionam com outros aspectos da vida, como por exemplo a vida social, a vida familiar, né? E por fim, o profissional ele pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias para que a pessoa possa reorganizar a vida e aí dessa maneira obter mais qualidade de vida. Temos que tomar cuidado. Trabalho é importante? Com certeza o trabalho é importante, mas ter um bom equilíbrio entre horas trabalhadas, qualidade de vida, convívio com a família, com os amigos, é fundamental para que qualquer pessoa consiga se manter saudável emocionalmente. De acordo com o Jornal Extra, 90% dos brasileiros estão infelizes no próprio trabalho. A pesquisa foi encomendada pelo consultor de carreiras Fred Machado. Foi realizada em 21 estados do país e apresenta números que são assustadores, mano, não dá pra acreditar. Desse percentual, 36,5% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam e 64,24% gostaria de fazer algo diferente do que fazem hoje para realmente ser felizes. Como pode tanta gente trabalhar e não gostar do que faz? Passar a vida toda trabalhando em coisas que não gostam. E para o autor dessa pesquisa, o descontentamento é provocado por uma série de motivos. O principal deles é a definição da profissão muito cedo ou através de imposição dos pais. Ou seja, os caras trabalham em alguma coisa por pressão, acabam se vinculando nisso, ficam a vida toda trabalhando com o que não curte, bicho. Caralho, mas você tá cheio de informação mesmo, hein? O moleque tá que tá. Demos aqui pra isso. Não, mas é foda, mano. Mas aí, você que tá ouvindo a gente aí, não é querer bancar o paizão, não. Não é cagar regra, nem nada disso. Não, mas aí, curte sua família, curte sua esposa, curte seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu tio, porque, mano, o bagulho é foda. Você não vê aí, ó, tem gente que sai na rua, perde a vida aí por nada. Imagina, você se dedicar só ao trabalho e perder sua vida por uma bobeira. Aproveite os momentos que você tem com a sua família, com quem realmente te ama, que trabalho é importante, tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que ser honesto, mas não é tudo na nossa vida não, galera. Exato, tem coisa muito mais importante que isso, né, não, João? E você falou, tem gente aí que trabalha a vida toda pra ter uma grana e acaba acontecendo uma fatalidade e fica sem nada, deixa a família sem nada e tudo mais, nem aproveita as coisas que ele tem que são importantes de verdade, que é família, amigos, amor, diversão, essas coisas. Então, cara, o trabalho não pode ficar em primeiro plano sobre essas coisas, que faz mal pra você e faz mal pra quem tá à sua volta também. E aí, sinceramente, já trampamos muito. Bora tomar uma breja? Bora, tá na hora já, né? Falou, galera. Forte abraço. Até a próxima. Eu vou ganhar. E não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar e ganhar. E não diga que eu não avisei.